Glória a Deus, irmãos. O Senhor é tudo para nós. Estamos aqui por Ele, vamos meditar na palavra dEle e vamos clamar agora para que Ele venha com seu Espírito nos transformar também. Amém? Deus querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, Senhor. Louvamos ao Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque Tu és tudo para nós, Senhor. A Tua igreja está reunida por Sua causa, Pai. Mas, Senhor, agora nós vamos meditar na Tua palavra, e eu peço, Senhor, fala aos nossos corações, transforma as nossas mentes, Senhor. Fale, Senhor, Espírito Santo, no profundo, Senhor, do nosso coração e nos transforma, porque nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti, Senhor, sempre, ó Deus. Nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero falar sobre uma oração também, na Bíblia, sobre uma oração de alguém bem conhecido. Alguém cujo nascimento foi anunciado por um anjo. Alguém que realizou todo o seu ministério, grandes atos do Espírito Santo, de poder do Espírito Santo. Alguém que teve todas as suas orações, que a Bíblia cita, atendidas. Mas que alguém no fim da sua vida, ele foi traído por alguém muito próximo, em troca de um preço em moedas de prata. E ele foi machucado, ele foi preso e ele foi humilhado. Porém, na sua morte, com os braços estendidos, foi a maior realização do seu ministério, a maior vitória do seu ministério foi ali. Quero pedir para os irmãos abrir sua Bíblia, em Juízes capítulo 13, para nós meditarmos na vida de Sansão. Sansão, que imagino que você pensou que ia falar sobre uma oração de Jesus. Sansão, ele é um tipo de Jesus. Muitas coisas na vida dele são semelhantes às de Jesus, como essa que eu citei. E eu queria percorrer um pouco da vida dele, para a gente ver um pouco desses fatos. Começar aqui em Juízes 13, queria ler do versículo 1 ao 5, diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Os filisteus estavam dominando Israel, e Deus levanta Sansão. Ainda bem antes, ele anuncia que esse vai ser o ministério dele, ministério de libertação. Eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, eu já ouvi a pessoa falar, a pessoa está brava, está chateada com alguém, ela fala assim: Deus, me dê paciência, porque se Deus me der força, não vai dar certo. O ministério de Sansão era o contrário, o ministério de Sansão era para ter força, ministério de libertação, de guerra, ministério de luta, e esse era o dom que Deus ia dar para ele. E Sansão, ele era nazireu de Deus. O que é o nazireu? Era um voto que as pessoas podiam fazer, mas aqui Deus colocou para Sansão já, antes do seu nascimento. Ele não podia consumir nada que viesse das uvas, o vinho, bebidas, nenhuma também. Ele não podia tocar em cadáveres, coisas imundas, e ele não poderia nunca cortar o cabelo. A gente sempre lembra do cabelo, né? Mas o voto de nazireu, ele é maior que isso. Agora eu quero prosseguir sobre a vida dele no capítulo 14. Capítulo 14, eu quero ler do 1 ao 9. Desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre
todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois procuravam ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que os tinha tomado. Aqui Sansão, ele desobedece, né? Ainda que a Bíblia diga, de alguma forma veio de Deus isso também, mas ele escolheu desobedecer a palavra de Deus. Ele resolveu casar com uma mulher de um povo incircunciso, de um povo que não era da aliança de Deus. E ele também desobedeceu ao voto de Nazireu, porque ele tocou no cadáver do leão para consumir o mel. Logo no começo, ele é desobediente, tanto aos mandamentos em geral, quanto ao voto dele. Esse é o começo aqui de Sansão, e isso vai ocasionar uma situação que vai definir todo o ministério dele. Toda a vida dele está em função desse acontecimento, porque ele vai se casar com essa mulher dos filisteus lá, essa filisteia, e eles têm o costume de realizar o casamento, e são 30 companheiros. Ele tinha que ter 30 amigos ali, e ele resolve fazer um enigma para eles. Sansão fala assim: vamos fazer uma aposta? E ele faz lá um enigma, e eles apostam cada um uma roupa de festa. A roupa era muito cara naquela época, ainda mais uma roupa de festa. E eles não conseguem descobrir, porque ele fala daquela situação dele do leão com o mel. Depois você pode ler ali, no capítulo 14. E não tem como eles descobrirem isso. E eles ameaçam a mulher de Sansão: nós vamos matar você, nós vamos matar o seu pai. E ela fica lá, começa a falar com Sansão: me fala o que é, você não me contou. Poxa, você não vai me contar? E fica lá na cabeça dele falando, e ele não aguenta e conta. E antes do prazo, ela, para poupar lá, talvez por medo, em vez de contar para ele a ameaça, né, seria uma opção talvez, ela conta o mistério, e eles ganham a aposta de Sansão. E Sansão fica muito irado. E nós vamos ver aqui o que acontece no versículo 19, do capítulo 14 ainda. 19 e 20 diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos ascalonitas, que eram filisteus também, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu-as aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa do seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Começou o ministério de Sansão, ele matou 30 filisteus. E segue no capítulo 15, vamos ler até o 9. Passado algum tempo, nos dias da ceifa de trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, e lhe disse: por certo pensava eu que de todo aborrecia, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã, que é a mais nova? Toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu, e tomou 300 raposas, e tomando os fachos, virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio de cada uma delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei, enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram, e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por toda a Leí. Então foi um mal entendido, né? Sansão ficou bravo, foi embora. O pai da noiva falou: ele não quer mais casar com ela, e deu ela em casamento para um outro dos 30 ali.
Sansão esfriou a cabeça e voltou. Chega lá, não. Achei que você não queria mais casar com ela. E dei ela para outra pessoa. Sansão fica muito bravo e destruiu os mantimentos dos filisteus. Foi uma destruição muito grande. O já estava na época da colheita. Tudo que já tinha sido colhido foi queimado. Tudo que ainda estava acabando a colheita ia ser colhido, estava pronto, foi queimado. Foi uma destruição muito grande. E eles foram lá e mataram a que seria a mulher dele. E Sansão feriu eles com grande carnificina. Matou mais uma grande leva de filisteus. E fugiu. Os filisteus foram até o povo dele e falaram: a gente quer Sansão. Entrega Sansão para a gente, porque nós estamos dominando sobre vocês. Senão nós vamos fazer uma grande vingança aqui, uma grande tragédia. Vocês têm que entregar Sansão para nós. E eles entregaram, eles fizeram um acordo com Sansão. Sansão, a gente precisa te entregar? Mas vocês não vão me matar? Ele disse: não, só vamos amarrar você e entregar. Esse é o combinado? Então tá bom. E ele foi amarrado com cordas e foi entregue. Só que ele chegando lá, para ser entregue, o Espírito do Senhor desce sobre ele de novo, poderosamente. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele ia e voltava sobre as pessoas para trazer poder. E Sansão, ele revestido daquele poder, ele destrói as cordas como se fosse nada. E ele vê uma carcaça de um boi ali. Ele pega aquilo e começa a bater nos filisteus. Ele ataca eles. E ele mata mais 1000 filisteus. Só que ele desobedece de novo o voto de nazireado. Ele não podia tocar em cadáver. Mas para vencer, ele toca, vence e mata. Só que ele fica exausto. A Bíblia fala que ele é muito forte, mas não fala que ele não se cansa. Ele fica exausto, ele fica sedento, ele morre de sede quase. Ele fala: Deus, eu vou morrer aqui de sede. E Deus abre um poço na hora para ele, um milagre ali para ele não morrer de sede. Depois disso, vamos para o capítulo 15. O finalzinho disso, depois do milagre, do 18 ao 20, diz assim. Aqui já fala do milagre. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamou aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. E Sansão passa a ser um juiz do povo de Deus. Ele é o 4º juiz do livro de Juízes, o último que aparece. E por 20 anos, ele julga o povo, ele dirige o povo, porque o povo não tinha rei, isso é antes de Davi. Não tinha rei em Israel. E os juízes iam julgando conforme Deus levantava. E por 20 anos a Bíblia não narra mais nenhum incidente sobre a vida dele. Nem bom, nem mal, aparentemente, só decorreu a liderança dele. 20 anos depois, ele vai a Gaza. Ele vai para outra cidade. Ele passa a noite na casa de uma mulher ali, e os filisteus descobrem, eles ainda estão muito irados com Sansão, foi muito grave o que ele fez, ele matou muita gente, ele destruiu muitos mantimentos deles, e eles cercam aquela casa. Os filisteus cercam, mas Sansão consegue escapar, e tem um terceiro milagre aqui. Sansão, ele sai, ele arrebenta as portas da cidade, as cidades eram fechadas, com grandes portas, para se proteger de ataques noturnos. Sansão, ele arrebenta aquelas portas e carrega elas morro acima. Ele carrega 64 quilômetros aquelas portas. Deus também capacitou ele para isso. E depois vem o final da vida de Sansão, o incidente mais grave. Sansão, ele se apaixona por Dalila. Dalila é uma filisteia também. E ela faz um acordo com os líderes, com os príncipes filisteus, de entregar a Sansão em troca de um valor em moedas de prata. E ele está muito apaixonado por ela, e ela começa a fazer como aquela outra mulher fez com ele: Sansão, me conta o seu segredo, por que você é tão forte? E Sansão, ele é muito irreverente com as coisas de Deus nesse momento. Ele começa a brincar, ele começa a falar: não, me amarra com uma corda assim, de um jeito tal, e eu vou ficar fraco, como qualquer homem. E ela vai lá, ele adormece, ela amarra ele, tem alguns filisteus esperando, e ela grita: Sansão, chegaram os filisteus, eles estão escondidos. Ele vai tentar sair e arrebenta aquela corda que ele falou para ela, era mentira. Depois ele faz isso de novo, uma terceira vez ele fala que basta trançar o cabelo dele de uma forma tal que, e acontece de novo, vocês conhecem a história,
Os filisteus estão lá, ela fala, se os filisteus vierem, ele consegue escapar. E ela começa a falar muito com ele, insistir muito com ele. E aí no capítulo 16, do 16 em diante, diz assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado a um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas que sustêm a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que se divertiam, olhando Sansão. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, e é essa oração que eu quero meditar com os irmãos, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte, do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai, tomaram-no, subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, nos sepulcros de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Dessa oração de Sansão, a pergunta é, para mim: por que Deus respondeu a oração de Sansão? Deus respondeu a oração de Sansão? Por que eu creio que sim? Primeiro, Sansão é um tipo de Jesus, como eu já citei no começo. Tem muita semelhança. Isso talvez já apontasse para um fato. Segundo é que Deus deu força para Sansão. Uma estrutura que cabia 3.000 pessoas, um homem comum não derrubaria com os braços. Deus capacitou Sansão ali, respondeu a oração dele, sem dúvida. E mais importante que tudo isso, o indício mais forte talvez, Sansão está na galeria da fé. Em Hebreus capítulo 11, fala o povo de Deus, a linhagem obediente a Deus. Sansão está junto com Davi, com Abraão, com Abel, com todos aqueles que a gente não tem dúvida que eram de Deus. Sansão, aquele se arrepende. Senhor, lembra-se de mim. E esse é o primeiro segredo aqui, de por que Deus respondeu. Não é nem o segredo, é o motivo talvez. Por que Deus respondeu? Porque ele se arrependeu. Não tem como ver que Deus não respondeu, e Deus não responderia se ele ainda estivesse em pecado. Se ele estivesse ali na sua força, se ele estivesse ali ainda orgulhoso do que ele tinha feito. Não, Deus respondeu porque ele buscou a face do Senhor. Lembra de Davi? Davi a gente ouviu falar, né? Semana passada no sermão. Davi também pegou pesado, né? O que ele fez ali diante de Deus foi muito grave. Sansão aqui, ele menosprezou o seu ministério, ele menosprezou o seu dom,
ele atrapalhou os planos de Deus para o seu povo, porque talvez Deus tivesse muito mais para ele ainda ali, com esse ministério de libertação, mas ele atrapalhou, ele interrompeu. E Davi, ele fez uma coisa que diante de Deus foi muito grave, mas ele atacou um homem de uma maneira muito covarde, né? Ele teve um adultério, ele teve mentira, ele teve engano. Davi, ele teve uma frieza para calcular tudo o que ele ia fazer com aquele homem. Ele não pôs a mão naquele homem, mas ele assassinou aquele homem, e pela mão de povos incircuncisos, que era ainda pior, né? Ele foi muito gravemente pecador naquele momento, ele pecou muito gravemente. E Davi, no Salmo 51, ele diz assim, Salmo 51, versículo 1, esse salmo foi escrito depois que Natã, o profeta, ele falou com Davi, ele chamou Davi, e Davi caiu em si. Ele fala assim no versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E no versículo 17 diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O coração compungido, ele é um coração arrependido, ou sensibilizado, um coração que está doendo. O espírito está quebrado, o coração está quebrado, está compungido, está apertado. Davi reconheceu o seu pecado, e Davi foi perdoado. Naquele momento Davi foi perdoado. O que Davi manifestou? Arrependimento, confiança que Deus era poderoso para perdoá-lo. Houve consequências na vida de Davi? Nós vimos isso domingo passado. Sim, houve consequências. O filho do adultério dele morreu, bebezinho ainda. A espada não se afastou da sua família. Há uma série de circunstâncias posteriores que foram consequências daquilo que ele fez, aquilo que Deus determinou que iria acontecer com ele. Porém, Davi foi perdoado, e a restauração de Davi foi completa. Como assim? Davi não perdeu o reino, o ministério dele foi mantido. Davi não perdeu Betseba, o casamento dele foi mantido. Dele com Betseba nasceu Salomão, que foi o herdeiro dele, o homem mais sábio até Jesus. Apesar daquilo que Deus permitiu como consequência, a restauração na vida de Davi foi completa. Sansão não voltou a ter visão, os olhos dele foram furados, mas o ministério dele era de libertação. Naquele dia ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida, e naquele dia ele matou toda a liderança dos povos da Filístia. Todos os príncipes, todos os líderes, diz a Bíblia, estavam lá, e ele morreu, ele matou todos, além de uma grande quantidade do povo. O ministério de Sansão foi restaurado, a comunhão dele com Deus foi restaurada, as consequências ficaram, o ministério dele não prosseguiu dali, os olhos dele não voltaram a enxergar, mas daquele momento até a morte dele, o ministério dele foi vitorioso. Davi teve grandes vitórias depois disso. Davi, ele não só fala de um coração apertado, de um coração quebrado, de um coração moído, quando a gente pecou. No Salmo 34, versículo 17 e 18, diz assim, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Esse é o momento anterior na vida de Davi. Ele estava sendo perseguido por Saul, porque ele ia ser o próximo rei no lugar de Saul, e Saul estava perseguindo ele não tinha culpa, Saul tinha errado e perdido o reino. O coração dele ainda estava apertado, o coração dele ainda estava moído, quebrado. Por quê? Por medo, pela situação que ele estava passando. Ele não deu causa, mas ele estava precisando da ajuda de Deus. O que a gente faz? Qual é a atitude básica do cristão? Dependência de Deus. Pecou? Dependência de Deus. Senhor, me perdoa. Não pecou? Está com um problema? Senhor, me abençoa, eu dependo de Ti. A força não vem de mim, o meu coração não me dá força, o meu coração está moído. O Senhor me dá força. Não importa em que situação. A atitude básica do cristão: arrependimento e dependência. Assim foi com Davi, assim foi com Sansão. Será que nós estamos nos arrependendo?
Será que nós estamos na dependência do Senhor? Será que quando alguma situação externa vem na minha vida, que eu não dei causa, mas está difícil, meu coração está apertado, está quebrado, meu espírito está oprimido, eu estou me sentindo apertado. Será que eu estou buscando a força que vem do Senhor? Ou estou buscando a minha força? Será que o Senhor é mais uma área da minha vida? Eu tenho a minha área profissional, a minha área de estudo, a minha família e a minha área com Deus, a minha área de religião, a minha área de fé. Isso é uma possibilidade. Ou será que Deus é o centro e a fortaleza e a força da minha vida e tudo gira em torno de Deus? Essa tem que ser a nossa atitude. A dependência de Deus, porque a força vem do Senhor. Eu não sou cristão no domingo porque tem culto. Eu sou cristão, no domingo eu vou prestar culto com os meus irmãos, na igreja ou pela internet. Mas eu sou cristão a cada instante. Eu sou um cristão na família, eu sou um cristão nos negócios, sou um cristão no estudo. Porque eu dependo do Senhor. Tem uma situação difícil na minha família, tem uma situação difícil no meu trabalho. Eu dependo do Senhor me dar força. Eu pequei. Eu dependo do Senhor me perdoar. O Espírito Santo nos convence. Mas nós nos deixamos ser convencidos? Ou estamos resistindo ao Espírito Santo, que vem nos convencer para que nós possamos retomar essa intimidade com o Senhor, assim como Sansão, assim como Davi. Agora, será que Davi e Sansão são meros exemplos? Aconteceu com esses dois, não é uma regra geral? Vamos pensar no filho pródigo, está lá em Lucas 15, do 17 ao 24. O filho pródigo, ele só quer as coisas do pai dele. Uma vez foi lida essa parábola num povo do Oriente Médio, numa época mais recente, e um povo que não conhecia. E foi lido isso, e assim que chegou, fala assim, o filho chegou para o pai e falou, pai, me dá a minha parte da herança. E eles se espantaram, porque quando você pede a parte da herança, e esse era o contexto de quando Jesus contou também, você está dizendo, pai, pode morrer, eu só quero o que é seu. Pai, a sua vida não importa, eu só quero os bens. E foi chocante para aquela cultura, e às vezes a gente não enxerga isso. Esse filho só queria os bens, ele não queria relacionamento com a família, com o pai, ele só queria os bens. Ele pega esses bens, ele desperdiça de uma forma dissoluta, ele acaba com esse dinheiro, ele vai para uma situação de miséria. Mas ele vê sua necessidade e se arrepende. Diz assim, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde nele um anel e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. O pai vê ele de longe e corre, e quando o pai chega ele fala, eu não sou digno, pai, eu não sou digno. O pai ouve isso, o pai não ouve isso, o pai nem se importa. Tragam roupas, tragam sandálias, tragam um anel, mata o boi, vamos fazer um churrasco. Hoje é um dia de festa, o meu filho voltou. Hoje é um dia de alegria, esse filho meu estava morto, ele ressuscitou, ele voltou. Eu não contava mais que eu ia ver esse filho, hoje é um dia de alegria. O que o filho falou que não era digno, não foi levado nem em conta. Por quê? Porque a restauração foi completa. Tem consequências? Tem. Metade daqueles bens do pai foram perdidos. Não volta mais. Vai ter um problema com o outro irmão. O irmão mais velho vai ter um problema com isso. É uma outra consequência. Mas o filho foi completamente restaurado. Assim como Sansão, assim como Davi. Mas e se o filho insistisse que não era digno?
Não, pai, eu não quero o anel. Não, eu fico com essa roupa aqui, esse tecido ruim aqui, essa roupa toda rasgada, eu vou ficar com isso porque eu não sou digno. Não vou no churrasco, não, eu não sou, já gastei muito dos seus bens, eu não sou digno. Parece humildade, mas é uma falsa humildade. Ele foi restaurado. Vai ter consequências, às vezes maiores, às vezes menores, mas quem define isso é o pai. Se o pai está restaurando ele está tendo uma atitude de orgulho, de altivez, e não aceitar ser restaurado, porque é o pai que sabe, como o nosso pai sabe. Se eu pequei e não me arrependi, eu preciso me arrepender, não tem outro caminho. Mas se eu já me arrependi, a restauração ela é completa. Tem consequências? Tem, mas a restauração é completa. É o pai que decide, a consequência é essa, a consequência é aquela. Eu não decido, porque eu estou me entregando ao pai. Quando a gente se entrega a Deus numa situação dessa, Ele é o Senhor, eu só obedeço. O ministério de Davi foi mantido. O de Sansão, por um curto período, mas foi restaurado. E ele cumpriu o que ele tinha ainda. Assim o filho pródigo, ele voltou a ser o filho do pai. Sansão também podia falar assim: Deus me ouve, e Deus encher ele do poder, ou falar o coração dele. Ele fala: ai Deus, obrigado, me perdoa. E ele se sentisse perdoado. Puxa vida, eu fui perdoado, agora eu vou pagar o que eu fiz, vou ficar aqui sendo humilhado pelos filisteus até a morte. Era uma possibilidade. Como o filho podia recusar a festa, o filho podia recusar ser restaurado completamente, Sansão podia ter sido recusar ser restaurado completamente. Davi podia ter falado assim: não, o que eu fiz é indigno, eu não mereço mais o reino, eu não mereço mais Betseba, não, o que a gente fez é errado, eu nunca mais vou te ver, Betseba. E nós não teríamos, o reino do povo de Deus não ia seguir com Salomão, não ia ter as vitórias de Davi, não teríamos muitos dos salmos talvez. O ministério dele ia ter sido interrompido porque ele queria, e não porque Deus determinou. Deus determinou consequências. Dá para entender? Deus determina, a gente obedece. Se Deus restaura, a gente é restaurado. Tudo que passar disso, eu estou falando: Deus, eu sou mais justo que o Senhor. Parece Jó, né? Quando Deus fala assim: onde você estava quando eu fiz as coisas? Quer me dar conselho? Você está falando assim: Deus, eu sou mais santo que você, porque você me perdoa, mas eu não mereço, eu vou ficar. Parece humildade, não é. É altivez, é orgulho. Deus, eu sou mais sábio, o Senhor não entendeu a gravidade do que eu fiz. Eu entendi, o Senhor não entendeu. Não, é Deus quem define qual o pecado, a consequência e a restauração. E a restauração ela é completa. Tudo que eu faço e não aceito a restauração, eu estou sendo desobediente. Eu estou desagradando o coração de Deus. Eu estou falando que eu sou melhor que Deus. Então nós, quando somos perdoados e restaurados, nós somos restaurados. E uma última situação é quem vê isso que acontece. E aqui eu queria falar do irmão do filho pródigo. O irmão mais velho, ele teve a atitude exatamente oposta à do pai. E quantas vezes nós vemos alguém ser restaurado, e talvez nós tenhamos a atitude oposta à do pai. O pai restaurou completamente. O pai perdoou. Teve consequências? Teve. Mais grave, menos grave, eu não vi talvez, mas teve. O Senhor é que sabe. Agora ele foi restaurado, quem sou eu para falar: não, eu não concordo com o que Deus fez. Eu não concordo com o que o pai fez. O pai restaurou. Quem sou eu para me colocar nessa situação, para me intrometer? Diz em Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Deus. Quem sou eu? Eu queria ler com os irmãos um último texto, em Mateus 18, do 23 ao 35.
a parábola do servo incompassivo. Jesus explica o que é o reino de Deus nesse aspecto. Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Era uma dívida impagável. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o Senhor, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Então o conservo, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Isso é reino de Deus. Eu fui perdoado, você foi perdoado. Às vezes alguém deve alguma coisa para a gente, mas não se compara ao que a gente devia para Deus, porque a nossa dívida com Deus era impagável. Se eu fui perdoado, mas não fui transformado, eu não estou no reino. A graça de Deus ela é gratuita. E eu recebo. Mas o reino de Deus não é só receber. Eu também tenho que transmitir, eu também tenho que dar. Então, quando eu sou perdoado, eu me ponho na posição de perdoador. Senão eu não estou no reino. Senão eu não fui transformado. E se eu não fui transformado, será que eu só venho na igreja? Ou eu fui transformado e venho à igreja? Será que eu só venho à igreja ou eu estou no reino de Deus? Eu queria fazer alguns desafios. Pedir para você fechar seus olhos em relação ao que a gente falou. Como está o seu coração nesse momento? Em dependência do Senhor ou em autossuficiência? O Senhor é a nossa força ou nós somos a nossa força? Eu dependo de Deus ou Deus é mais uma parte da minha vida? Se Deus não é o centro da sua vida, e é assim que a vida cristã é, desde o começo, eu preciso entregar a minha vida para o Senhor, eu preciso depender do Senhor. Se você não entregou sua vida, ou se você tem retido partes da sua vida, e Deus não tem sido o centro de tudo na sua vida, coloca isso diante do Senhor. Senhor, recebe, Senhor, toda a minha vida, Pai. Recebe, Senhor, cada parte que eu ainda não entreguei, Senhor. Se tem algo que está fora do teu controle, Tu és o Senhor e não eu. Recebe, ó Deus, me perdoa. Eu quero depender mais e mais de Ti. Agora, se você tem algo a se arrepender, tem algo que você sabe que está errado. Ah, mas eu não tenho força para mudar, eu não tenho. A questão é primeiro saber. Tem algo no seu coração que você precisa se arrepender? O Espírito Santo tem te incomodado. O Espírito Santo tem te mostrado. Se tem algo, coloca diante do Senhor. Senhor, o Senhor tem me incomodado, eu tenho resistido. Isso aqui é algo que eu já devia ter mudado. Isso aqui é algo que eu não deveria me orgulhar. Isso aqui é algo que eu tenho que mudar. Eu preciso da Tua força, eu preciso depender de Ti para poder ser transformado. Senhor, visita o meu coração. Que eu possa me arrepender. Que eu possa dar ouvidos ao Teu Espírito. E que o Senhor me transforme. Em nome de Jesus. Uma outra situação, se você foi restaurado.
Se o Senhor já te restaurou, se o Senhor já te deu de volta alguma coisa e você não quer receber, porque você não se acha digno, se tem algo que você fala, não, o que eu fiz é imperdoável, o que eu fiz vai muito além do que Deus pode perdoar. Deus perdoou Sansão, Deus perdoou Davi, Ele restaurou os dois, Ele manteve o ministério deles, o Senhor restaurou em tudo a vida deles. Quem somos nós para rejeitar a bênção de Deus? Quem somos nós para rejeitar a salvação do Senhor? Se tem algo que você não recebeu, que você tem resistido ao que Deus tem te dado, te restaurado, coloque isso diante do Senhor. Deus, eu sei que eu errei, e eu sei que o Senhor já me perdoou, eu já recebi o perdão, a restauração em tantas coisas, mas eu tenho me recusado a receber de Ti determinada coisa. Senhor, eu recebo nesse momento aquilo que o Senhor quer me devolver, aquilo que o Senhor quer me dar, aquilo que o Senhor quer pôr nas minhas mãos, porque eu sei que é o Senhor que é o Senhor. Eu só obedeço, eu te sirvo. Senhor, tenha misericórdia, me perdoa e restaura completamente o que o Senhor tem a restaurar na minha vida. E uma última área, se você tem dificuldade para perdoar alguém que já te pediu perdão, alguém que já buscou a restauração, coloca isso diante do Senhor. Se o Senhor já perdoou, se o Senhor já restaurou, por que negar? Nós somos cidadãos do reino, nós somos transformados. É difícil perdoar? Sim. Se machucou, é difícil perdoar. Se não machucou, nem precisa perdoar. Coloca isso diante do Senhor. Deus, eu quero apresentar essa pessoa, essa situação, esse grupo. O que aconteceu, o Senhor sabe. Pai amado, eu quero perdoar, Deus. Eu sei que o Senhor me perdoou, eu sei que eu já perdoei muitas pessoas, muitas situações, mas essa é uma tão difícil. Mas, Senhor, eu quero te obedecer. Me capacita, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos essa situação. Em nome de Jesus, amém.